E com muito carinho vou conversar com uma pessoa que é do time Santa Receita, é um dos excelentes médicos, né, que formam esse time, é o ginecologista obstetra, doutor Fabiano Serra. Saudade, hein, doutor? Boa tarde. Saudade, Clau. Que bom poder falar contigo de novo. Obrigado. Tão feliz, viu? Apesar de tudo, as crianças continuam nascendo e como continuam, e graças a Deus, não é? Os filhinhos estão chegando. Agora, hoje eu queria conversar um pouco sobre a importância do pré-natal e uma coisa que tem assustado muitos infectologistas, cardiologistas e profissionais médicos de outras áreas. São aquelas pessoas que têm doenças pré-existentes e acabam não procurando ajuda, mesmo sentindo alguns sintomas, com medo de buscar um hospital. O pré-natal, doutor, qual a importância dele com Covid e sem Covid? Tem que fazer, não é? Clau, o pré-natal tem que fazer sim. A orientação que a gente tem, e o Ministério da Saúde emitiu algumas notas técnicas já a respeito disso, é que as consultas devam ser espaçadas o máximo de tempo possível. Então, se é aquela gestante que não tem nenhum problema de saúde, que está bem controlada, a gestação está evoluindo bem, tentar fazer um espaçamento. Mas ainda assim, ela precisará passar em consulta, porque a gente também não pode deixar que essas mulheres e esses bebês sofram algum tipo de risco, né? Ou materno ou fetal, de eventualmente evoluir até para um caso de óbito intraútero, alguma coisa assim. Então, o pré-natal deve sim ser continuado, com o espaçamento das consultas. Ontem nós vivemos o dia de luta pela não hipertensão, né? A pressão arterial alta prejudica, é um dos motivos, né? E doenças pré-existentes que leva a problemas cardíacos e tantos outros. Na gestante, a pressão alta também preocupa, doutor? Preocupa muito, Clau, e a pressão alta, principalmente após a 20ª semana de gestação, ela pode caracterizar um quadro que a gente chama de pré-eclâmpsia. E a pré-eclâmpsia, se não for bem controlada, ela pode levar a repercussões gravíssimas, inclusive a óbito materno. Então, a gente tem que fazer o controle adequado, por isso a importância das consultas pré-natais. A gente não consegue, só com os fatores de risco, predizer quais são as mulheres que vão evoluir para pré-eclâmpsia e quais não vão. Então, a consulta também serve para isso, para esses diagnósticos de complicações durante a gestação. Outra coisa que eu acho nesse momento, né, de pandemia, preocupa muito mulheres grávidas, é quanto à escolha da maternidade, né? E fica meio apavorada, e agora? E o parto? E se não for normal? E se for cesárea? Será que eu posso pegar a Covid se eu for num hospital? Eu queria que você deixasse as mães mais tranquilas. Cláudio, isso é muito importante. A orientação que a gente tem é que normalmente os hospitais que também têm atendimento ao Covid, em geral, eles têm separado alas específicas para esses pacientes Covid e, eventualmente, gestantes que venham a entrar em trabalho de parto ou que vão ser assistidas nesse processo também com Covid vão ter, preferencialmente, leitos separados para elas, em que elas não serão misturadas com outras mulheres que não têm a doença. Então, é importante que as mulheres saibam que os serviços de saúde estão preparados para receber essa população. Doutor Fabiano Serra, e se a mulher gestante pegar o Covid-19 em plena gestação? Pois é, Clau. Esse é um grande problema, mas na maioria dos casos, a gestação, apesar de ser considerado um período de risco também, um grupo de risco, na maioria das vezes evolui com um quadro favorável, então elas têm sintomas leves e não precisam de internação. Alguns casos, que eventualmente possam evoluir com um quadro mais grave, talvez precisem ser internadas e serem cuidadas nesse processo. Se ela estiver em trabalho de parto e tiver a suspeita de Covid ou tiver a doença diagnosticada, ela terá uma parte separada para ela e ela só poderá ser acompanhada durante o trabalho de parto com um acompanhante pessoal, eu digo, se for alguém do convívio diário dela. Então, por exemplo, o marido que já está na casa dela e que provavelmente vai estar infectado também. Eventualmente, se ela quiser, por exemplo, que a mãe dela, que mora em uma outra casa, participe desse processo, não vai poder participar. Somente quem mora com ela no mesmo domicílio. E ela terá Pode falar. E ela vai ter um lugar separado para ela. A equipe vai usar máscara, ela também vai ter que usar máscara obrigatoriamente durante o trabalho de parto e vai obedecer ao trabalho de parto normalmente. Aqueles casos em que a mulher evolui com gravidade ou que tem alguma complicação maior, né, que começa a fazer uma diminuição do oxigênio no sangue, esses casos eventualmente podem precisar de uma cesariana para preservação do organismo materno e suporte mesmo para essa mulher que eventualmente possa vir a piorar.
Tá certo. Não, o que eu queria perguntar é os cuidados pós-parto, né? Visitas, nada disso vai poder, não é? Nada disso. O Ministério da Saúde, inclusive, emitiu uma nota técnica de que as visitas estão proibidas e que o acompanhante, em algumas maternidades, será possível, principalmente para aquelas mulheres que têm alguma dificuldade de cuidar do bebê, né? Alguns hospitais ainda permitem, quando são quartos individuais, que o acompanhante persista ali naquele quarto. Mas algumas outras, em que são enfermarias, quartos divididos, né, compartilhados, essas mulheres nem acompanhante vão poder ter. Infelizmente, elas vão ter que cuidar dos filhos sozinhas. Bom, o nosso programa está com tempo reduzido, em entrevista também, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para a gente finalizar, a todas as mulheres, sejam gestantes ou não, que têm que cuidar da sua saúde ginecológica. Em que casos você diria é preciso procurar um hospital, tanto da saúde ginecológica como nas gestantes? Em geral, Cláudio, aquelas pessoas que percebem que existe uma piora, que estejam ficando com uma dificuldade para respirar, ou que o quadro não tem melhorado depois de um certo tempo, então, em geral, 7 dias, a gente tem orientado a procurar a maternidade. É importante que nesses casos também, que se houver uma possibilidade de conversar com o médico previamente, por uma consulta telemedicina ou até pelo WhatsApp, a gente sabe... Doutor, desculpa, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a mulher está com uma hemorragia naquele mês, né? Ok. Não sabe. Desceu demais. Em que momento eu tenho que procurar o hospital? Não pela Covid, por um problema que esteja acontecendo ginecológico ou de gestação. Ô, Cláudio, em geral, evitar hospitais, tá? Então, na grande maioria das vezes, são casos que não evoluem com uma gravidade tão grande. Então, em geral, procurar um ginecologista no consultório para que ele consiga dar essa assistência. E, se indicado, aí sim procurar o hospital. É claro que se ela tiver com sangramento tão intenso, que ela está com uma anemia grave, não está conseguindo parar em pé, está sentindo uma fraqueza muito forte e não puder esperar a consulta, aí sim procurar um hospital. Mas, a princípio, procurar primeiro o consultório, que é onde tem menor probabilidade de ter casos de Covid, antes de ir direto ao hospital. Tá certo, foi um prazer conversar com você. Fabiana, deixa sua rede social aí para o nosso público, vai, porque outras perguntas poderão ser feitas, não é? Com certeza. É isso aí, Cláudio. Tá aí embaixo, né? O pessoal tá podendo ver de casa, o @Dr. Fabiano Serra. É só seguir lá no Instagram, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tá certo, porque a gente precisa mais do que nunca conversar com o médico, viu, aí pela telinha. Ginecologista obstetra, doutor Fabiano Serra, do time Santa Receita, batendo esse papo com a gente. Daqui a 15 dias a gente volta a conversar, não sei se pessoalmente ou por aqui, mas tá valendo, tá? Tá bom, Cláudio. Obrigadíssimo, viu? Um beijão para vocês. Beijo, Santa Receita.